Hello everyone, how's it going? I'm here to explain something about the several verbs today for you, ok? Gente, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês hoje um pouquinho sobre cada verbo. Começando pelo verbo, isso aqui é uma revisão dos tempos verbais, tá? Review of tenses. Revisão dos tempos verbais. Então vamos lá. Simple past. Simple present. Sorry about this. Nossa Deus. Então, o presente simples tem de duas maneiras. Tem dois verbos. Tem o do verbo to be e tem dos verbos normais. Falando do verbo to be em primeiro lugar, e eu acho que vocês nem precisam saber aqui, porque vocês já sabem. Só que de qualquer maneira tem que falar. Então, por exemplo, eu utilizo para o eu falo am. Para o you, eu falo are. Para he, she, it, eu uso is. Para o we, you e they, eu utilizo are. Quando eu quero formar pergunta, por perguntas, o que eu faço? Eu pego o verbo que está aqui, lógico que tem a frase aqui, né? Perdão, sem interrogação. Tem a frase aqui. E eu vou pegar os verbos que estão aqui e vou passá-los para trás. E aí, lógico, vai virar uma pergunta. Quando eu quiser negar, isso aqui falando dos verbos do verbo to be no simple present, né? Quando eu quiser negar, eu vou colocar o quê? O not aqui. E eu não vou colocar eles, né, os verbos lá para trás. Eu deixo os verbos. Eu falo we are not e sigo a frase, tá? É muito simples, então por isso eu escrevi assim meio rápido, tá? Vamos lá. Agora falando do passado simples, mas dos outros verbos, né? Sem ser o verbo to be. Então, presente simples, perdão. Vamos lá. Eu falando sobre, por exemplo, verbos terminados em O, X, Z, CH, SS, né? O que você faz? Verbos terminados assim. Deixa eu ver se tem mais um. Tem o SH. Verbos terminados com essas terminações, vocês vão acrescentar ES neles, se eles aparecerem à frente das 3 terceiras pessoas do singular, né? Então terminou lá, o verbo terminou em O, por exemplo, tá aqui, terminou em O. Eu vou colocar o ES. Aí o verbo termina em X, né? Tá na frente lá de uma terceira pessoa do singular, o verbo consertar. O que eu faço? Terminou em X, olha lá. Eu coloco o ES. Tem uma terceira pessoa do singular ali, que é o verbo, tem um Z, que eu vou falar que é abelha zumbi, por exemplo. Eu vou falar, termina em Z lá, ó. Então, abelha zumbi, por exemplo. Tem uma frase lá onde tem essa parte da oração à frente, né? E aí tá falando que é abelha zumbi. Então, terminou em Z, eu vou colocar o E e o S. Deu para entender, né? Então, esse aqui é uma das partes. Tem mais duas ainda aqui falando desses verbos. Enquanto que aqui não sofre mudança, aqui também não, aqui também não, aqui também não, aqui também não. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte, onde você acrescenta o ES, né, à frente desses verbos, se eles aparecerem à frente de uma das 3 terceiras pessoas do singular e também à frente de nomes de pessoas. Porque não precisa ser ele, he. Pode ser Marcos, pode ser Maria, né? Pode ser, por exemplo, no lugar do it, pode ser o nome de um animal, de um objeto, de alguma coisa. Que não precisa ser especificamente o pronome pessoal ou esse pronome aqui. Pode ser um nome, pode ser um pronome, né? Estando no singular, recebe isso aqui, o ES. Essa é a primeira parte. Qual que é a outra? Se por um acaso aparecer, por exemplo, verbos terminados, sei lá, um verbo terminado em Y, o que você faz? À frente dessas 3 aqui, ó, então tá lá, apareceu cry, apareceu buy, aí você coloca lá cry, coloca buy, o que acontece?
você vai tirar o y dos dois, eu fiz diferente, mas não tem nada não. Você tira o y dos dois e acrescenta o IES, você vai acrescentar o IES apenas nesse. Todos que tiver essa formação, ó, de o y apareceu aqui, mas antes tem uma consoante, então você tira o y e coloca IES. Aqui tem y, mas aqui tem uma vogal, então aqui você não acrescenta nada. Você acrescenta em cima dos verbos que tiverem o y com uma consoante antes. Aí você faz isso. Aqui. Então eu vou fazer isso com ele. Eu vou tirar o y e vou acrescentar o IES. O que eu faço com by? Tem uma vogal antes do y, então eu não faço nada, eu só deixo assim. Na verdade, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó, coloco o S. Tá? O que acontece é isso aqui. Tá? Na maioria dos verbos, quase todos os verbos terminados em K, terminados em E, o que você faz? Você só acrescenta o S. Né? Eu posso colocar vários verbos aqui. Por exemplo, come, terminou em E, o que eu faço? Coloco o S. O verbo need, precisar, terminou em D, o que eu faço? Eu coloco o S. Todos eles são muito assim, padronizado. A maior parte dos verbos aparecem, eles vão aparecer com S. Você vai poder colocar o S. Enquanto que os outros que terminam com O, X, Z, SH, SS, né? Se aparecer à frente dessas 3/3 pessoas, você vai utilizar o ES. Se for terminado em Y e houver uma consoante antes, você acrescenta o IES à frente dessas 3/3 pessoas do singular. Tá bom? Então, primeiro passo aqui dos verbos do presente simples, falando do verbo to be no presente e dos outros verbos aqui no presente, é essa. Tá? Eu acho que deu para entender. Vamos agora para um passado simples. Passado simples é facinho, né? Vamos lá. Simple past. Simple past. Então eu falo assim: o passado simples é algo que aconteceu em um determinado tempo no passado e acabou. Tem que ter um advérbio de tempo especificando quando foi que aconteceu. E tem que ter um verbo ali também no passado simples, independente de ser regular ou irregular, tá? Vamos formar uma frase então no passado simples? Tipo assim, ó. Ela veio à minha casa ontem. Eu falo assim, ó. She came at my house yesterday. Então aqui tem um verbo no passado simples, olha só, o come, que é vir, é com O no presente, com A é no passado, então ela veio. She came, se você olhar na tabela você vai ver que com A é passado simples. Então ela veio à minha casa ontem. Para que seja passado simples, tem que ter um advérbio de tempo de passado, para concretizar aqui, para dar uma substância para o verbo no passado. Então aqui está o passado simples, ok? Mais uma frase, por exemplo, meu irmão, my brother, jogou bola ano passado. Meu irmão jogou bola. Eu falo played. Esse aqui é um verbo irregular. Esse aqui é um verbo regular terminado em ed, ó. Só para mostrar para vocês. Meu irmão jogou futebol, né? Soccer. Played soccer. Last year. Então, last year. Isso aqui é um advérbio de tempo passado, concretizando o passado aqui, ó. Isso é passado simples. Tá bom? Agora vamos lá. Presente contínuo. Presente contínuo. Present contínuo. Presente contínuo é uma ação que está acontecendo no presente, algo que está acontecendo ali no instante, no momento. Né? Então eu falo assim, ela, e aí a formação, a estrutura são dois verbos, né? Então a estrutura vai ser assim, o verbo to be, né? E um verbo aqui qualquer mais o ing. Então ela está, qual que é o verbo do ela? É o is. Então ela está
cozinhando. Se alguma coisa que está acontecendo, então presente contínuo, alguma coisa está acontecendo. Então ela está cozinhando, tem que ter um verbo aqui mais o ing, que é o contínuo, né? Que é a coisa que está acontecendo. Então, she is cooking, ela está acontecendo, presente contínuo. Então, ela está cozinhando para mim agora, né? To me now. Esse now é um advérbio de tempo presente, por conta de quem? Do auxiliar que está no presente. Lembra sempre disso. Se eu quiser formular uma pergunta, fazer uma pergunta, o que eu faço? Eu só pego o verbo que está aqui, o verbo to be, e passo ele para trás. Eu falo, is she cooking to me now? Ela está cozinhando para mim agora. Is she cooking to me now? Pronto, está feita a pergunta. Vamos mais uma frase. My father deixa eu ver assim. Vamos colocar assim, ó. Nossos pais, our parents, no plural, né? Por que eu coloquei no singular, vou colocar no plural. Nossos pais estão, que se isso aqui é plural, o verbo tem que ser plural. Estão indo, eu vou falar go, que é um verbo mesmo, né? Qualquer, mais o ing. Então, estão indo to school in this moment. In this moment. Advérbio de tempo aqui presente, por causa de quem? Do verbo to be, do auxiliar. Então, nossos pais, our parents are going to school in this moment. Então, tá aqui, ó. Estão indo, presente contínuo. Tá? Vamos lá. Presente contínuo, agora vamos falar do passado contínuo. Passado, past continuous. É algo que estava acontecendo em um determinado tempo no passado, né? Algo em andamento no passado. Então eu falo assim, por exemplo, ela estava, she was, agora já é o verbo to be no passado. Ela estava trabalhando, working, that day. Então aqui tem um advérbio de tempo de passado, né? Por quê? Porque é um passado contínuo. É um passado que estava acontecendo lá no, né? Um determinado tempo no passado. Então, aquele dia só vem o quê? Concretizar o passado. Então, ela estava trabalhando aquele dia, né? Passado, olha só, passado contínuo. O contínuo é um verbo qualquer mais o ing, né? Esse verbo aqui ele pode ser modificado sempre. O que não vai ser modificado é o ing que tem que aparecer. Senão não é algo que estava acontecendo, que está acontecendo. Então, mais uma. The animals, no plural. The animals, eu vou falar were. Os animais estavam bebendo, beber, drink. Bebendo, eu vou falar drinking. Bebendo água no rio, se eu falei que é passado, estavam, então é passado. Vou ter que pôr o advérbio de passado. The animals were drinking water in the river. Ontem, por exemplo, eu posso falar passado contínuo, tá aqui, ó. Plural por quê? Porque tem um sujeito aqui, ó, no plural. Tá? Quando eu quiser fazer pergunta, o que eu faço? Pego o verbo to be e passo para trás. Pego o verbo to be e passo para trás. Interrogação. Então, was she working that day? Né? Was the animal drinking in the river yesterday? Beleza. Passado contínuo agora. Presente perfeito. Vamos falar do presente perfeito? Present perfect. That's present perfect.
Presente perfeito é algo, o presente e o passado perfeito é algo que começou lá no passado, né, e continua acontecendo, só que é indefinido. Você não pode colocar, como eu faço no passado simples, colocar um limite de tempo. Aqui eu não coloco limite de tempo, tá? É algo que iniciou-se lá no passado e continua acontecendo no presente. Então eu digo assim, ó, eu I have traveled to London. Eu vou falar assim, ó, lately. Isso aqui é invariável, né? É um advérbio de tempo, só que ele não fala quando é. Eu posso usar ele, né? Então eu falo assim, ó, o presente perfeito eu vou ter que usar no lugar do presente aqui, ó. Toda vez que for presente perfeito tem que ser have ou has, tá? Quando for passado perfeito, o passado vai ser had. No caso de presente perfeito, o presente sempre vai ser o have e tem que ter ele sempre aqui. Então, I have traveled to London lately. Então, eu tenho viajado para Londres ultimamente. Eu não falei quando. Isso que demonstra o presente perfeito. Eu viajo sempre, mas eu não falo quando eu viajei e quando eu tenho viajado, tá? Aí eu quero falar assim, utilizando ao invés de have agora, eu vou usar o has. É só eu usar o she. She, aí eu vou falar has, normal. She has traveled to London lately, beleza. Quando for past perfect, né, que é o passado perfeito, o que acontece? Do mesmo jeito, só vou mudar por exemplo, ao invés de ser have e has, eu vou colocar had. E aí eu vou continuar normal. Traveled. Posso colocar outro verbo aqui? Posso colocar outro verbo. Eu posso falar assim, ó. E esse verbo aqui vem da onde? Esses verbos que eu estou fazendo 2, 3 risquinhos aqui, de onde que eles são? Daquela terceira coluna, tá? Para que usem aqueles verbos da terceira coluna, é necessário que tenha este auxiliar aqui, ó. Tá? Por isso que fala presente perfeito e passado perfeito. Para serem utilizados, o ido, o viajado, o feito, né, o escrito, na maioria das vezes, 99%, eu preciso ter o had, o has ou o have antes, para que caracterize o presente perfeito ou o passado perfeito. O presente perfeito, have, traveled, have alguma coisa no passado, e has alguma coisa. E had, passado perfeito. Tá? E lembrando que quando eu for utilizar aqui, né, eu não posso utilizar um advérbio tipo ontem, aquele dia, eu não posso falar quando aconteceu em cima da bucha. Eu posso utilizar alguns advérbios de tempo invariáveis. Ultimamente, geralmente, então eu posso usar assim, né, que não vai mostrar quando aconteceu, e assim fica correto. Como é que eu faço perguntas? Eu vou pegar o verbo auxiliar que está aqui, had, has e had, e vou passar para trás. Então eu falo assim, ó, had they traveled to London lately? Então, eles têm viajado para Londres ultimamente? Ou eles viajaram para Londres ultimamente? Tá certo? Isso aqui é passado perfeito. Por quê? Porque tem que ter o auxiliar, passado perfeito é o had, e presente perfeito, have e has. Ok? Fechou aqui o presente perfeito e passado perfeito. Vamos falar aqui agora do will. Futuro simples. Eu falo assim, I will go, I will do
Eu posso falar aqui dos modais, né? Porque o will ele é um tipo de modal também. Eu vou incluir aqui os outros modais, porque eu já falo de todos eles de uma vez. Will, should, can, may, might, né? Então, olha lá. Então eu falo assim, ó. Futuro. Falando do primeiro aqui, do futuro. I will go to the beach. Isso aqui é futuro. Então, eu irei à praia, eu vou ter que falar amanhã. Tomorrow. Lógico, né? Por quê? Porque se eu estou falando futuro, então o advérbio aqui de tempo tem que ser futuro. E o verbo que aparecer à frente do will tem que estar no presente sem to. Sempre desse jeito. Olha lá, ó. Eu farei a minha prova o ano que vem, por exemplo. I will do my test in the next year. Pronto, está correto. Agora vamos falar de should. Should é conselho, conselho. Do mesmo jeito que acontece aqui,